amadas, prontas para mais uma leitura, mais um dia do nosso plano que vai ser cumprido nessa hora. Estamos aqui agora para lermos o capítulo de número 7, um capítulo bem polêmico, né? São instruções bem conhecidas pela Igreja do Senhor e questões vivenciadas naquele tempo na Igreja de Coríntios, mas muito presentes nos nossos dias atuais na Igreja de Cristo neste tempo. Nós vamos ler então um trecho, né, alguns versículos do capítulo 7, que vai falar acerca de relacionamento, vai falar acerca de casamento. Então, neste capítulo agora, nós vamos ver algumas questões, algumas instruções que o apóstolo Paulo refere-se à igreja de Coríntios. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 7 e versículo 7 até o versículo de número 11. Nós vamos ler o capítulo 7, versículo 7 até o 11, que diz assim: Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Vamos ler também um trechinho aqui, lá no final, no versículo de número 39, que diz assim: A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. Então agora, Paulo ele vai iniciar esse capítulo de número 7, fazendo referência a questões que a igreja pergunta a Paulo. Quando nós iniciamos lá no capítulo 1, a gente viu que Paulo ele começou o seu discurso, a sua carta, seus ensinamentos, devido a situações que ele foi informado que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Estava começando uma divisão, e aí Paulo ele foi informado de que alguns problemas estavam sendo vivenciados dentro da igreja do Senhor. E então ele começa a escrever esse discurso. Agora aqui no capítulo de número 7, a gente vai ver que ele inicia da seguinte forma: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta. Então isso quer dizer que agora Paulo ele não dá uma instrução porque ele quer dar a instrução, mas ele dá esta instrução porque são dúvidas que a igreja do Senhor levou a conhecimento de Paulo. Agora é a igreja fazendo menção das suas dúvidas para que Paulo esclareça a eles algumas coisas que eles precisam entender. E aí Paulo vai começar o seu discurso dizendo que acerca do casamento, né? Devido à imoralidade que Coríntios vivenciava, a cultura que Coríntios vivenciava, então algumas questões deveriam ficar bem claras, né? Mesmo diante de toda a cultura vivenciada durante muitos anos pelo povo da cidade de Corinto, a igreja agora precisava não vivenciar aquilo que tinha aprendido até ali ou visto, né, contemplado até ali, mas precisava viver segundo o novo nascimento que eles estavam tendo no Senhor Jesus. E essa divisão que a igreja iniciou lá no primeiro capítulo desse livro que a gente está lendo, tinha então dois grupos. E esses dois grupos, eles eram extremos nas suas opiniões. Um grupo acreditava que o pecado era apenas no corpo, então eles podiam pecar, eles podiam viver na imoralidade sexual, porque não afetava o espírito, o que eles praticavam no corpo não afetava o espiritual, a parte espiritual.
Já outro grupo, eles eram mais extremistas e acreditavam que não, que existiam, que as coisas físicas eram ruins e somente as espirituais eram boas. E aí, mesmo não acreditando no que o primeiro grupo acreditava, eles eram extremistas porque eles acreditavam que não poderiam ter nenhum tipo de relacionamento físico, nenhum tipo de relação, porque eles estariam pecando contra Deus. Então, por isso que Paulo vem agora esclarecer dizendo que sim, Deus abençoa o casamento, Deus abençoa relação sexual entre homem e mulher, desde que seja dentro de um casamento, desde que ambos tenham o seu companheiro, né, diariamente, né, para a vida inteira. Então, Paulo vai esclarecer agora a igreja dos Coríntios, dizendo que ele gostaria que todos fossem como ele, como Paulo, solteiros, permanecessem solteiros. Mas ele entende que eles vivem num mundo difícil, onde a imoralidade sexual é constante, então agora ele vai aconselhar, mas se vocês não conseguem se dominar, se vocês não conseguem ter domínio próprio, então eu aconselho, casem-se e cada um tenha sua própria esposa, cada uma tenha seu próprio marido, para que assim o seu desejo sexual não seja transformado em pecado, mas sim seja abençoado por Deus, porque ele estará dentro de um casamento. E aí Paulo vai trazer até o conhecimento da igreja que se eles permanecerem solteiros, eles conseguem se dedicar mais ao Senhor, porque o casado, você vai ler o capítulo inteiro, o capítulo 7 inteiro, e vai ver Paulo instruindo que o marido, que é o homem que é casado, ele tem suas responsabilidades como marido, tem que pensar como agradar sua família, sua esposa, e da mesma forma a esposa tem as suas responsabilidades enquanto, né, uma mulher, uma mãe, uma esposa. Então ela vai se dividir entre a obra do Senhor, em agradar o Senhor, e vai se dividir em agradar a sua família, que é também, passa a ser também sua responsabilidade quando eles estão casados. Então Paulo vai dizer: quisera que vocês permanecessem como eu e conseguissem se dedicar para a obra do Senhor sem problema nenhum quanto ao pecarem contra o corpo. Mas se vocês não conseguem, então tenham suas próprias esposas, tenham seus próprios maridos, para que assim não pequem contra o Senhor. Porque quando vocês forem casados, sim, vocês vão poder manter seu desejo sexual com a sua esposa, com o seu marido, vão poder satisfazer o seu desejo e não pecam diante do Senhor, porque a lei vai ligar vocês em todo o tempo enquanto vocês vivem. Estes versículos que nós lemos aqui no final do capítulo, versículo 39, que diz que a esposa está ligada ao marido em todo o tempo que ele viver, você vai confirmar ele lá no capítulo 7 de Romanos também, que Paulo vai trazer a mesma instrução para a igreja em Roma. Então agora, neste capítulo, eu quero que você leia ele, porque ele tem muitas instruções. Essa versão da Bíblia aqui que eu leio com vocês, ela é muito esclarecedora e ela traz ao meu coração bastante entendimento. Então, eu quero que você leia com calma e tire suas dúvidas e que nós possamos, nesse tempo, seguir os conselhos de Paulo. Vivemos num tempo muito difícil, num tempo bem trabalhoso, né? E se naquele tempo Paulo diz que aquele tempo já era difícil, porque eles não conseguiam se conter, não conseguiam permanecer fiéis, não conseguiam dominar seus próprios desejos diante da situação do mundo em que viviam, quanto mais no nosso tempo, né? Aí Paulo vai instruir esta igreja e assim instruindo a nós, igreja do Senhor, nesse tempo. Tenha seu próprio marido, tenha sua própria esposa, viva em paz, viva diante do Senhor, desde que vocês permaneçam fiéis, ligados até que essa ligação venha a ser rompida apenas pela morte. Então que o Senhor nos abençoe em entendimento, nos abençoe, nos dê graça nesse dia, a partir deste versículo, e eu quero que o Senhor abençoe a igreja do Senhor em geral, né? Famílias possam ser abençoadas diante desse capítulo, diante desse entendimento, que o Senhor
nos abençoe ricamente em nome de Jesus.